Quem achou, diga amém. Então, vou pedir para você marcar a sua Bíblia e nós fazemos a nossa confissão de fé aqui juntos. Se você pode, levanta a sua Bíblia aí para o alto, mais alto que você puder. E vamos juntos declarar o nosso amor pela palavra do Senhor, amém? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Abraça a sua Bíblia. Pai, nessa noite, Senhor, nós te honramos por sua graça, por sua misericórdia, pelo seu poder. E, Pai, pedimos a Ti, em nome de Jesus, que o Teu sangue nos cubra nessa noite e que o Senhor nos permita viver e experimentar de uma bondade, de uma misericórdia inexplicável, aonde só o Teu Espírito pode nos levar a uma compreensão profunda do que é experimentar as boas novas do Evangelho. Nós louvamos a Ti nessa noite, nós nos entregamos a Ti nessa noite e pedimos a Ti que a Tua graça e o Teu poder se manifestem sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos primeiro abrir a nossa Bíblia então, Atos capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 8, que diz assim: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu quero ler isso de novo. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Dá um pause, já eu vou pedir para você sentar, mas olha aqui para mim. Nós cremos, pelo nome de Jesus, que toda pessoa que passa pelas águas é batizada com o Espírito Santo. No seu batismo, nós declaramos 3 coisas: seja batizado em nome do Pai, batizado em nome do Filho e batizado em nome de quem? Logo, nós cremos que toda pessoa batizada na imersão de águas tem o batismo com o Espírito Santo. Você está aqui comigo em nome de Jesus? Isso significa que toda pessoa batizada nas águas, ela tem poder para se mover no Espírito Santo. Amém? E por que algumas pessoas não se movem? Porque apesar de já terem nascido no Espírito com o batismo nas águas, elas ainda estão imaturas para receber poder do Espírito Santo. E olha aqui para mim em nome de Jesus. Se você ainda não se move nos poderes do Espírito Santo, você precisa, a partir de hoje, ser um inconformado em permanecer sem dons e sem frutos do Espírito Santo. Você está aqui comigo entendendo para onde que nós estamos caminhando nessa noite? Vamos começar a ler a partir do versículo 1 então. Diz assim, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias
e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será que esse é o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Você pode se sentar. Irmãos, nessa noite nós vamos começar uma série de mensagens chamada de Atos, o Espírito Santo em movimento. Você pode repetir isso comigo? Atos, o Espírito Santo em movimento. Meus irmãos, nós precisamos alinhar algumas coisas sobre aquilo que nós acreditamos a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo, número 1, é uma persona do próprio Deus. Nós cremos na Trindade como igreja e nós cremos que o Espírito Santo, ele não é um Deus menor, mas ele é Deus, assim como Deus é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo também é Deus. E como um ser divino, ele se move e a todo tempo o Espírito Santo está em movimento, buscando a cada um de nós para sermos usados e movidos por ele mesmo. E meu irmão, como nós dissemos aqui, enquanto nós líamos o versículo 8, nós cremos que a partir de Atos capítulo 2, todo aquele que é batizado nas águas, ele tem o Espírito Santo dentro de si. E com isso nasce uma missão na vida de cada crente. Quantos aqui são batizados nas águas? Batizou na piscina, no lago, mas experimentaram desse poder de Deus? Meu irmão, o Espírito Santo está dentro de você, aguardando ser movido por você. Mas olha aqui para mim. O livro de Atos, ele é uma continuação do próprio Evangelho, depois que Jesus ele é elevado às alturas. E a partir do momento que Jesus está nos céus, começa uma missão dos discípulos. E essas missões são chamadas de atos, ou seja, os próximos atos que foram tomados após Jesus subir para o céu. E a missão de fazer com que o Evangelho chegasse a toda a criatura, ela fosse cumprida. Quantos aqui amam o livro de Atos ou já leram o livro de Atos? O próximo capítulo, os apóstolos ou os 12 discípulos, eles vão entrar numa sinagoga e eles vão receber poder de Deus, a ponto de cada um começar a falar outros idiomas, a ponto de pessoas serem convencidas. E no capítulo 2 termina dizendo que naquele dia 3.000 pessoas receberam a Cristo e o poder de Deus, o poder do Espírito foi manifestado sobre elas. E quantos aqui desejam receber poder de Deus? Deixa eu ser um pouco mais claro.
dons para curar, dons de língua, revelação, poderes no Espírito, mover em visão, revelação. Quantos aqui gostariam de ter esses dons? Agora deixa eu te perguntar uma coisa, quantos aqui gostariam de ter frutos? Mansidão, domínio próprio, palavra de conhecimento. Só que, meu irmão, antes de receber poder, do capítulo 2, no capítulo 1, Jesus chama os seus discípulos para ajustarem o foco. Sem ajuste, não há poder. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Sem ajustarmos a nossa vida, não há poder de Deus sobre a nossa vida. E quando Jesus, ele começa a ser relatado essa história a partir do olhar de Atos, que é escrito pelo mesmo discípulo que fez o evangelho de Lucas, ele começa dizendo que Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, mas depois de ressuscitar, ele andou durante 40 dias de novo após a sua morte com os discípulos, para que esses discípulos fossem edificados para estarem preparados e ajustados para a missão. E hoje, aqui nessa noite, eu queria falar com você sobre 3 ajustes que nós temos que fazer na nossa vida se nós queremos nos mover e viver sobre o sobrenatural de Deus. Você está aqui comigo nessa noite? E o primeiro ajuste, ele começa no versículo 1, que diz assim, olha lá. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Preste atenção no versículo 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Irmãos, preste atenção. Se você lê o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, a pregação de Jesus, em todas as vezes que ele pregou, tinha a mesma introdução e a mesma conclusão. Jesus era alguém de uma mensagem só. Ele dizia, eu vim para pregar sobre o reino de Deus. E ele concluía todas as suas mensagens dizendo uma única mensagem: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. A mensagem de Jesus, durante todo o tempo que ele esteve na terra, foi ensinar as pessoas sobre o reino de Deus. O versículo 1 diz exatamente isso. Teófilo, eu estou te escrevendo essa carta para que você entenda que durante todo o tempo em que eu vi ou que eu escrevi sobre as histórias que eu ouvi de Jesus, aquilo que ele relatava era sempre sobre ensinar as pessoas sobre o reino dos céus. Agora presta atenção numa coisa. O versículo 3, ele diz que Jesus, ele depois de ter ido lá para a cruz e ressuscitado, a primeira coisa que ele faz, assim que literalmente ele tira o pé da cova, é voltar a ensinar as pessoas sobre a mesma coisa que ele passou 3 anos falando, ensinando as pessoas sobre o reino de Deus. Meu irmão, uma coisa que nós precisamos entender, Jesus tem uma missão, e nós precisamos entrar na missão de Jesus. A missão de Jesus e a nossa é falar sobre o reino de Deus. Essa é a nossa missão. Tudo que vier antes, depois ou durante isso é um plus. Aonde Jesus nos levar é um plus. E eu logo quero te dar uma notícia. Jesus só vai te permitir você chegar até o ponto que você tenha coragem de falar sobre o nome dele nos lugares que você estiver. Mas número 2, por que Jesus, mesmo falando após 3 anos sobre o mesmo assunto, sobre a mesma pregação, sobre os mesmos tópicos, ele ressuscita e ele volta de novo na mesma mensagem, ensinar as pessoas sobre o reino dos céus? Número 2.
Ainda que alguém passe toda a sua vida buscando o reino de Deus, a palavra e o reino de Deus continuam sendo cada dia mais profundo para aqueles que o buscam e o adoram em espírito e em verdade. Meu irmão, quanto mais você busca de Deus, mais profundo você conhece a Deus. Você está aqui comigo? Meu irmão, eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu sou da 4ª geração da minha família de um lado, 3ª geração do outro. Fazem 30 anos logo que eu sou crente e eu ainda continuo mergulhando e me aprofundando em conhecer a Deus a cada dia mais. E meu irmão, eu não tenho dúvidas, eu quero morrer nesse lugar. E daqui a 30 anos, eu quero estar em um relacionamento mais profundo do que o que eu tenho para Jesus. E se eu viver mais 100 anos e buscando a Deus mais 100 anos, eu ainda vou continuar conhecendo mais e mais e mais de Deus. Sabe o que eu quero falar para nós, talvez aqui nessa noite? Será que nós estamos achando que a gente já conhece o suficiente de Deus para parar de buscar a presença dEle? Será que nós estamos achando que o lugar onde nós estamos hoje, depois de, 1, 2, 5 anos do nosso batismo, já é suficiente? Meu irmão, Jesus passou 3 anos, o próprio Deus na terra, Ele ressuscitou, Ele continuou ensinando, porque ainda havia mais o que ensinar sobre os céus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta com muito amor. Se você acha que vindo ao culto uma vez por semana, no domingo, escutando uma palavra de 40, 50 minutos, você conhece a Deus, imagine o quão mais você pode conhecer dele se você começar a buscar ele na sua casa, com a sua Bíblia, com os seus livros, com os seus joelhos sendo gastos em oração, meu irmão. Quanto mais você buscar de Deus, mais você irá conhecê-lo. Existe um versículo que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo. Irmão, não há limite para a sua fome e para a sua sede de Deus. Deus irá se revelar a você ao quanto você buscar em conhecer a face dele. Meu irmão, ajusta esse foco aí em nome de Jesus. Vir só ao culto do domingo não te vai fazer conhecer a Deus. Eu quero que você venha, amém? Mas eu quero você buscando a Deus na sua casa todos os dias, quando você abrir os seus olhos, que o seu celular não seja a primeira coisa que você pegue, mas que você dobre os seus joelhos e busque a presença de Deus profundamente todas as manhãs, que você busque a presença de Deus, ao abrir a sua Bíblia e pedir: Deus, me revela mais da profundidade, da riqueza, da sabedoria e do teu conhecimento sobre mim. Quando você tirar um tempo para jejuar, para falar com os seus propósitos com Deus, que lá você busque: Deus, eu não quero terminar esse jejum, eu não quero terminar esse propósito, eu não quero terminar esse voto sem me amadurecer e crescer e te conhecer um pouco mais. Meu irmão, sem conhecimento profundo de Deus, não tem poder. Nós podemos ler, não tem poder. Nós podemos falar, não tem poder. O que nos traz poder em Deus é conhecer a Deus, mas buscar ainda mais a sua presença, até o ponto que nós nos desgastemos em buscar essa presença de Deus. Quer poder? Conheça a Deus profundamente. Só que o texto, ele continua nos exortando e dizendo assim, a partir do versículo 6, onde ele vai dizer assim, continuando esse texto: então, os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder
ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Irmãos, como eu disse, Jesus, ele era mestre, um professor, amém? Ele ensinava as pessoas sobre o reino de Deus. Durante 3 anos, Jesus tinha uma só mensagem, como eu disse, amém? Uma só. Tudo que ele falava era sobre o reino de Deus. 3 anos, falando a mesma coisa, ensinando a mesma coisa. O texto está dizendo que Jesus ressurgiu dos mortos, voltou a falar a mesma coisa durante 40 dias, e depois de 3 anos e 40 dias, se você ler o capítulo 1, Jesus está falando, está ensinando a primeira fala dos seus discípulos. Talvez seria, no mínimo, falar sobre alguma coisa do reino de Deus, porque foi o que eles escutaram durante 3 anos. Mas o texto está dizendo no versículo 8, que a primeira coisa, assim que eles abrem a boca, na primeira oportunidade, em vez de falar sobre Jesus, eles fazem o que a gente também faz. Eles querem falar sobre política. A primeira oportunidade, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo na frente deles. Em vez de perguntar sobre o céu, o assunto principal que os discípulos estão preocupados é com política. Eu preciso chamar a sua atenção nessa noite. Jesus não está preocupado com política. Jesus não se interessa pelo governo atual, o antes ou o depois que vai vir. Ele está preocupado com a mensagem dos céus. Enquanto esse mundo não compreender, enquanto o Brasil não compreender que quem vai salvar o Brasil não é um presidente, é a glória de Deus, vai entrar esquerda, direita, centro, de lá e para cá e nada vai mudar, porque a Bíblia diz que bendita será a nação cujo Deus é o Senhor e não cujo presidente que nos agrada ao Senhor. Meu irmão, existe uma mensagem de Deus para nós. A preocupação de Deus não é que a economia do Brasil ande bem. A preocupação de Deus é que nós tenhamos frutos do Espírito e estejamos nele, porque alguém nele, ainda que o político não nos agrade, ainda que a política não nos satisfaça, alguém em Cristo será satisfeito pela magnitude e pelo poder de Deus. Agora, meu irmão, deixa eu te falar o porquê que os discípulos estavam tão interessados com o assunto de política no meio dessa história. A concepção do judeu, do povo de Israel, é que quando o Messias viesse, ele instaurasse não um reino celestial, mas um reino físico na terra. E com as preocupações de um reino físico na terra, eles acreditavam que Israel, ela iria ser retirada da escravidão, desse momento que ela estava sob o império de Roma. E dentro desse cenário, a expectativa de um israelita, de um judeu, era ver Israel dominando Roma e depois dominando o mundo, com o Messias que eles acreditavam que viriam, naquela história toda. Você está aqui comigo em nome de Jesus? A preocupação de cada um daqueles discípulos era de ver Jesus humilhando Roma e colocando Roma debaixo dos seus pés. A preocupação daqueles discípulos era ver o seu país tomando uma proporção global e dominando o mundo inteiro. E aí Jesus chama eles para um outro lugar e fala assim: deixa eu contar uma coisa para vocês. O reino que eu vou instaurar não é aqui na terra, é nos céus. E quando vocês compreenderem isso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não vão ser reis aqui na terra, vocês não vão ganhar dinheiro aqui na terra, vocês não serão meus príncipes aqui na terra, mas eu quero te prometer pelo menos uma coisa: eu vou te dar poder. E com esse poder que eu vou te dar, eu vou fazer você ser a minha testemunha
A gente não vai dominar o mundo pela política, mas a gente vai dominar o mundo pelo poder de Deus que é revelado às testemunhas de Jesus. Meu irmão, havia uma missão de Jesus e havia uma preocupação dos discípulos. Está aqui comigo? Missão, preocupação. E sabe o que eu consigo perceber nesse texto? Que a gente talvez precise ajustar o foco nessa noite, irmãos. É muito fácil perder a missão quando está sobre nós uma preocupação. Vou repetir isso de novo para ficar bem claro para você. É muito difícil nós perdermos a nossa missão quando dentro de nós estamos com uma preocupação. Meu irmão, quantos de nós têm dúvidas de que Deus tem um propósito na nossa vida? Ninguém. Mas é difícil lembrar de que Deus tem um propósito na nossa vida quando alguma coisa da nossa vida comum está nos preocupando, sim ou não? Nós cremos que o nosso Deus faz milagres até o dia que a gente está doente e aí a gente esquece que nós temos poder para orar e talvez experimentar a cura de Deus. Nós temos a noção de que fomos chamados, talvez para pregar o Evangelho, talvez para louvar ao Senhor com os nossos lábios, talvez para servir às mesas com o nosso servir que agrada a Deus. Nós sabemos da nossa missão, o nosso chamado é gastar a nossa vida pelo Evangelho, por amor a Cristo. Mas quando aparecem as primeiras preocupações, o seu filho não está no caminho que você espera, o nosso foco desvia. Quando as nossas finanças não estão organizadas como nós acreditaríamos que elas deveriam estar, o nosso foco desvia. Quando nós estamos na igreja e alguém pisa no nosso calo, alguém nos fere, os nossos olhos desfocam no lugar certo e a gente esquece da nossa missão. Levanta a sua mão assim em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida nessa noite que nenhuma preocupação te distancie da sua verdadeira missão em Cristo. Você recebe isso nessa noite? Meu irmão, que nem o inferno nos desfoque da missão que Deus nos chamou. Que nem as provações vis desse mundo nos desfoquem da missão que Deus nos chamou. Ele não nos chamou para trabalhar, Ele nos chamou para ter uma missão no nosso trabalho. Ele não nos chamou para falar bem, Ele nos chamou para falar uma mensagem de uma missão no lugar que Ele está nos levando. E que a nossa vida seja movida não pelos problemas, não pelas preocupações, mas pela missão que Deus confiou a nós. Você crê nisso em nome de Jesus? Existe uma missão e eu oro para que Deus revele qual é a sua nessa noite em nome de Jesus. Mas o versículo 9, ele continua essa história dizendo assim: depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando às alturas? Esse Jesus foi levado no meio de vocês para o céu e virá do modo como vocês o viram subir. Irmãos, todos aqui sabem, e se você não sabe, está chegando hoje, eu escrevi um livro, né, sobre Jesus, e esse livro está lá na nossa livraria. No livro que eu escrevi, em Lucas, os discípulos têm o mesmo problema que aparece em Atos. Se você me permitir uma brincadeira, eu acho sinceramente que os discípulos tinham algum problema grave de dislexia. Sabe quando você perde a atenção, o foco? Durante vários momentos da palavra, a Bíblia diz que o sobrenatural de Deus se abre para falar com Jesus e os discípulos veem essas cenas.
E toda vez que essas cenas aconteciam, a Bíblia narra que acontecia a mesma coisa. Eles ficavam abobados olhando para o céu. E não raras as vezes, a Bíblia diz que um anjo precisava descer dos céus e virar para o povo e falar assim: vocês estão olhando o que para cima aí ainda? Vamos. Várias vezes isso aconteceu. Várias. E aqui esse texto não é diferente. Esse texto está dizendo que Jesus veio nos 40 dias, ele passou uma mensagem para aqueles discípulos e agora, diante dos olhos deles, Jesus começa a se acender e ser levado aos céus e vem as nuvenzinhas e as nuvenzinhas cobrem Jesus e de novo eles estão lá para o céu contemplando aquela cena maravilhosa e abobados, contemplando e olhando para o céu. E a Bíblia diz, como lemos, que 2 anjos precisam descer dos céus e perguntar: ei, o que vocês estão fazendo aí ainda? Fiquem tranquilos. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, um dia ele vai voltar de novo para buscar vocês. Irmãos, tem algumas coisas que eu vejo aqui também que nós precisamos ajustar o foco. Número 1, nós estamos muito acostumados a olhar para os milagres de Jesus e ficar contemplando os milagres de Jesus. E aquilo que Jesus faz é lindo, é digno de contemplação. A gente fica de boca aberta quando a gente vê um milagre que Jesus está fazendo e a gente fica ali contemplando, contemplando e contemplando. Mas deixa eu te dar uma notícia nessa noite. Melhor do que contemplar é viver esse milagre junto com Jesus. Melhor do que só olhar é participar desse mesmo milagre. E talvez Deus não pôs um anjo bonito como você espera, mas Ele colocou um anjo a essa igreja, vestido hoje de vinho e calça bege, para dizer para você o que você ainda está fazendo, contemplando. É hora de levantar e agir, é hora de você ser parte do poder de Deus movendo sobre essa terra. Tem um livro lá fora chamado Discipulado, começa com contemplação, mas a segunda coisa depois de contemplar é viver os milagres extraordinários de Jesus na nossa vida e ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Meus irmãos, Deus só vai dar poder para quem quer usar do poder dele, amém? Na hora de nós pararmos de contemplar e começarmos a viver os milagres de Jesus na nossa vida. Mas a segunda coisa que eu vejo nesse versículo é algo bem direto para nós. Os anjos tinham uma mensagem clara. O que vocês estão fazendo aí? Levantem-se, vão, existe uma missão para vocês. Irmão, eu quero te falar uma outra coisa em nome de Jesus. Pare de ficar parado. Quem fica parado no meio do caminho não fica exatamente no lugar que está. O nosso mundo é estático, amém? Essa série diz que o nosso espírito e o Espírito de Deus, ele está em movimento, amém? Se você ficar parado e os seus parentes entrarem num carro e derem partida no carro e começarem a andar, e você ficar no mesmo lugar, não significa que você está no mesmo lugar, significa que você já ficou para trás e os outros foram. Deus está chamando a cada um de nós, irmãos, não para nós ficarmos parados, porque parados nós já estamos para trás. É necessário agir, é necessário ir para cima, é necessário nós focarmos na nossa missão e caminharmos em direção à nossa missão. Deixa eu te dizer algo com muito amor. Foi lindo o dia da tua conversão, foi lindo o dia do seu batismo. Se você ainda nem participou disso, parabéns, você já tem uma primeira coisa a fazer. Mas para aqueles que já passaram por esse processo, foi lindo a conversão, foi lindo o batismo, foi lindo o que Deus fez, mas meu irmão, se você ainda está nesse mesmo lugar, você já está para trás e não percebeu. É preciso avançar na missão que Deus confiou a nós. Existem 3 princípios
que eu tenho trabalhado com a liderança da nossa igreja, eu quero começar a trabalhar com você. Repete assim comigo: aprender, praticar e ensinar. Vamos juntos? Aprender, praticar e ensinar. Tudo na nossa vida vai passar por esses 3 processos. Você precisa aprender para fazer alguma coisa. E tem muita gente querendo fazer as coisas sem aprender como se faz. Aprender. Mas depois que nós aprendemos, por exemplo, que Jesus salvou a nossa vida, é necessário nós praticarmos aquilo que aprendemos. Sabe por quê? Porque quando você não pratica, você faz como os discípulos, você se perde da sua missão. Prática, prática, prática. Mas depois que você pratica, se você também não fizer uma terceira coisa, você se perde no meio do seu processo, que é ensinar aquilo que você aprendeu e ensinar aquilo que você praticou. E eu tenho uma pergunta para te fazer nessa noite. Qual dos estágios você está? Você está aprendendo sobre Jesus? Precisa praticar sobre Jesus? Ou ensinar sobre Jesus para alguém? Os anjos estão chamando a atenção desses discípulos, irmãos, porque eles já aprenderam, eles já estão praticando, mas eles estão olhando para o alto, enquanto eles deveriam estar ensinando sobre Jesus para outras pessoas. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus esse ano? Eu não quero te decepcionar, mas faltam menos de 90 dias para esse ano acabar. Quantos perdidos foram encontrados por você? Quantas pessoas olharam para você e viram uma testemunha de Jesus em você? Talvez nem você se resolveu ainda esse ano. Resolva-se. Existe uma missão e Ele espera que os seus filhos aprendam, pratiquem e ensinem a sua palavra. Você está aqui comigo? Jesus está pegando o nosso foco e fazendo assim, ó, quer poder, ajusta a tua vida, quer poder, ajusta os seus caminhos, quer poder, quer milagres, quer provisão sobrenatural de Deus, ajuste-se, entre na régua de Deus e endireite os seus caminhos. Eu queria chamar os irmãos do louvor aqui, e enquanto eles sobem, eu escutei uma ilustração que ela talvez faça total sentido para nós. O missionário, ele sai da Inglaterra e ele vai em direção ao continente africano com o propósito de entregar uma palavra de Deus na vida das pessoas ali daquele continente. Mas a história diz que no meio do caminho, esse homem que está dentro do avião, ele olha para o piloto e ele sente o piloto um pouco perdido. E ele pergunta para o piloto: piloto, você sabe para onde você está indo? E a resposta do piloto é: não sei, não sei. E o piloto vira para ele e diz assim: olha, eu não sei para onde a gente está indo, o meu avião perdeu o sinal de para onde ele está indo, e eu quero te dar uma outra notícia: o combustível está acabando, a gente vai precisar pousar em algum lugar, senão a gente vai morrer. E a história diz que esse missionário, ele na hora recebe uma revelação de Deus dizendo assim: o lugar para onde eu estou levando você está cheio de gente assim. Tá tudo bem aí, gente? Amém? E a resposta de Jesus para aquele homem é: o lugar onde você está indo está cheio de pessoas assim. Elas já receberam a Cristo. Elas sabem quem Cristo é. Mas elas estão num avião ou numa missão que elas não sabem para onde elas estão indo. Elas estão gastando o seu combustível e perdendo a sua energia com tantas coisas que não fazem parte da missão, que pode ser que quando essa missão chegar, eles vão estar com a energia gasta e sem noção de propósito, de lutarem pela missão necessária. Irmãos,
Talvez Jesus esteja falando aqui conosco nessa noite. Nós estamos gastando a nossa energia em tantas coisas que não é a missão de Deus para nós. Nós estamos andando como num avião perdido, que a gente não sabe nem o rumo de para onde a nossa vida está indo. E a palavra está nos chamando para ajustarmos o nosso foco. Sabe, hoje é culto de ceia, hoje é culto de alinhamento. E que nessa noite, irmãos, nós possamos sair daqui com a nossa vida ajustada, sabendo para onde a gente está indo, com quem nós estamos indo e qual a missão que Deus está entregando nas nossas mãos. Quero te convidar nessa noite para nós nos colocarmos de pé. E que enquanto nós estivermos louvando, enquanto nós estivermos cantando, que em nome de Jesus você possa se alinhar com o Senhor. Que em nome de Jesus, nessa noite Ele possa ajustar o seu coração e as batidas do seu coração, junto com as batidas dEle, com Ele, no lugar dEle. Pai, nessa noite a nossa oração, Senhor, é para que o Senhor venha sobre nós e manifeste o Teu Espírito, Pai. Nessa noite nós cremos sim, que Deus está e pode derramar do Seu Espírito sobre nós, com dons, com poderes, com frutos. Mas nessa noite nós entendemos, Jesus, que nós precisamos de alinhamento e de ajustes para que o Seu poder venha sobre nós. Que em nome de Jesus, Pai, os pecados que ainda nos sabotam, as coisas erradas que nós fazemos, que ainda nos impedem de nos achegarmos ao propósito da Sua vontade, que isso seja quebrado de nós, Pai. Ajusta-nos nessa noite, para que os nossos olhos contemplem, para que o nosso espírito seja cheio, para que a nossa vida seja alinhada, Pai. Para que se o Seu poder vier sobre nós estejamos prontos para viver no Seu poder e na Sua graça. A minha oração, Senhor, é para que se existe alguém aqui entre nós, para se ajustar, que seja ajustado nessa noite. E se também existe alguém entre nós, Pai, pronto para viver o sobrenatural do Seu poder, como a Bíblia está dizendo, que haja uma chuva do Seu poder sobre os filhos prontos e amadurecidos para viver a Sua missão. Nós oramos e bendizemos o Teu nome nessa noite, em nome de Jesus.